Leitura em áudios do livro Uma Vida de Obediência, 7 Disciplinas para a Vida do Cristão, de Elizabeth Elliot, pela Fiel Editora. Capítulo 7, a Disciplina do Corpo. Um antigo comercial de televisão mostra um homem saindo rapidamente da cama, correndo escada abaixo, engolindo o café de uma xícara, pegando o casaco e a pasta e explodindo pela porta da frente. A mensagem? O dia nunca começa cedo demais para um homem compelido por um único objetivo na vida. Ele é um corretor da Baixe. Ele mal pode esperar para chegar ao escritório para descobrir o que está acontecendo no mercado, mas pega o telefone da cozinha e pergunta: como abrimos hoje em Londres? A cobiça por dinheiro e por poder move os homens quando uma escavadeira não é capaz de fazê-lo. Eles vão punir seus corpos, passando a maior parte das horas de vigília sentados em uma cadeira de escritório, depois exercitando-se furiosamente em uma academia ou em uma pista de corrida, participando de pequenos cafés da manhã, almoços de negócio tremendos e jantares de alta caloria. Tudo isso para se anteciparem ao mundo e desfrutarem alguns dos seus prazeres por uma temporada. A santidade nunca foi a força motriz da maioria. Ela, no entanto, é obrigatória para qualquer pessoa que queira entrar no reino. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, escreveu Paulo aos Tessalonicenses. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A disciplina para um cristão começa com o corpo. Nós temos apenas um. É esse corpo que é o principal material que nos é dado para o sacrifício. Se não tivéssemos esse corpo, não teríamos nada. Devemos apresentá-lo, oferecê-lo, entregá-lo incondicionalmente a Deus para os propósitos dele. Isso, dizem-nos, é um ato de adoração espiritual. A doação desse corpo físico, composto de sangue, osso e tecido, que vale alguns dólares em produtos químicos, torna-se um ato espiritual, pois é o vosso culto racional. A Bíblia de Jerusalém a traduz da seguinte forma: pensai na misericórdia de Deus, meus irmãos, e adorai-o, peço-vos, de uma forma digna de seres pensantes. Isto é, uma nota nos diz, de uma forma espiritual, em oposição aos sacrifícios rituais de judeus ou pagãos, oferecendo vossos corpos vivos como um sacrifício santo. Fracassos espirituais se devem, creio, mais a esta causa do que a qualquer outra. O fracasso em reconhecer esse corpo vivo como tendo algo a ver com adoração ou sacrifício santo. Esse corpo é, colocado de maneira simples, o ponto de partida. Fracassar aqui é fracassar em todos os outros lugares. Aquele que veria a face do lutador mais poderoso, nosso Deus sem limites, escreveu São Alonso de Orozco, deve primeiro ter lutado consigo mesmo. Somente aquele que levou a sério a correlação entre o físico e o espiritual e começou a luta pode apreciar a aptidão dessa palavra lutar. Os hábitos, por exemplo, nos prendem. Essa amarra deve ser quebrada se quisermos ser livres para o serviço do Senhor. Não podemos entregar o nosso coração a Deus e guardar nosso corpo para nós mesmos. Que tipo de corpo é esse? É um corpo mortal. Ele não irá durar. Ele foi feito de pó e depois da morte retornará ao pó. Paulo chamou de corpo vil, ou um corpo que pertence ao nosso estado de humilhação, um corpo do pecado, um corpo morto por causa do pecado. Mas ele também é um templo ou um santuário para o Espírito Santo. Ele é um membro do corpo de Cristo. Ele é, além do mais, e isso faz toda a diferença na forma como tratamos, completamente redimível, transfigurável e ressuscitável. O corpo cristão não apenas abriga o próprio Espírito Santo, mas também o coração, a vontade, a mente e as emoções do cristão. Todos desempenhando um papel em conhecermos a Deus e vivermos para Ele. No meu caso, a casa é alta, anglo-saxônica, de meia idade e feminina. Não me perguntaram sobre minhas preferências em nenhum desses fatores, mas foi-me dada uma escolha sobre o uso que faço deles. Em outras palavras, o corpo foi um presente para mim. Se vou agradecer a Deus por ele e oferecê-lo como um sacrifício santo ou não, cabe a mim decidir. O que se entende por disciplinar o corpo? Um corpo precisa de alimento.
A alimentação é uma questão de disciplina para nós que vivemos em países muito ricos, muito civilizados, muito autoindulgentes. Para aqueles que não têm o vasto leque de escolhas que nós temos, a alimentação é uma questão fundamental de subsistência e não um grande impedimento à santidade. A disciplina é evidente em todas as páginas da vida de Daniel. A história começa com ele sendo escolhido como um de um grupo de jovens de famílias nobres e reais em Israel para servir no palácio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A primeira coisa que distingue Daniel dos outros é a sua decisão de não comer a rica comida fornecida pela família real, mas apenas vegetais e água. Ele não queria ser contaminado. Deve ter sido Deus quem colocou essa ideia na cabeça dele. Certamente foi Deus quem fez o chefe dos oficiais mostrar bondade e boa vontade para com Daniel, concedendo-lhe seu pedido. Era o início da preparação do Senhor de um homem cuja fibra espiritual seria rigorosamente testada posteriormente. É significativo que apenas 10% dos altos executivos de nosso país estejam acima do peso. Isso me parece indicar que poucos homens que não conseguiram conter o apetite conseguirão chegar ao topo. A contenção física é básica para o poder. Eles o fazem pelo poder neste mundo, nós o fazemos pelo poder em outro. Os cristãos devem ter cuidado com o que comem. Não me refiro aqui apenas a comer em excesso, que é uma coisa ruim, mas a comer as coisas erradas. Doces em demasia, coisas gordurosas em demasia, porcarias em demasia. Passeie por qualquer supermercado e observe o espaço dado a refrigerantes, doces, lanches empacotados, cereais secos. Poderíamos nos sair muito bem sem nada disso. Experimente por uma semana. Você pode ficar surpreso com a sua dependência desses alimentos. Você pode até descobrir que é um viciado. Como missionária, vivi a maior parte do tempo em regiões bastante remotas da selva sul-americana, onde a comida que estava disponível era toda natural. Comíamos muita mandioca, um tubérculo rico em amido cultivado pelos índios, que fornecia o básico para a vida deles. Comíamos arroz, feijão, abacaxi, mamão, ovos e qualquer carne que estivesse disponível de tempos em tempos, o que não era frequente. Não havia alimentos preparados para comermos novamente. Não havia petiscos entre refeições. Comíamos açúcar trazido de fora que costumávamos usar para fazer limonada onde quer que os limões fossem cultivados. Também importávamos farinha de aveia, leite em pó, sal, farinha e às vezes luxos como queijo e chocolate. Mas os menus eram relativamente simples e nossa saúde era sempre excelente. É uma coisa boa, me parece, aprender a fazer com menos. Uma forma de começar a ver quão vastamente indulgente normalmente somos é jejuar. O jejum foi prescrito pela lei judaica e sempre fez parte da prática cristã. Uma amiga minha relatou como ela estava martelando a porta do céu para obter resposta a uma oração específica. Nada parecia estar acontecendo. Ela começou a ficar brava com Deus porque ele não estava fazendo nada. Então ele pareceu dizer calmamente: "Por que você não jejua?" Então me ocorreu, disse ela, eu realmente não me importava tanto assim. Outra amiga disse que discordava completamente da noção de jejum porque não era mais do que uma tentativa de fazer queda de braço com Deus. Ele sabe do que eu preciso, e se ele quer me dar, ele pode. Não há necessidade de eu me tornar uma ascética. Há pouco entendimento hoje sobre o verdadeiro propósito dos ermitãos e dos anacoretas. Embora houvesse, sem dúvida, alguns que pensavam em comprar seu caminho para o céu, crucificando a carne, a verdadeira efetividade baseava-se em sua vontade de servir, entregando-se totalmente à oração e à contemplação. Isso envolve sacrifícios de uma ou outra espécie, tanto hoje quanto antes. Ermitões e anacoretas escolheram a solidão, a pobreza, a retirada do mundo, o jejum. Em algumas igrejas da Inglaterra ainda existem ancoragens, celas nas quais os anacoretas ficavam entre quatro paredes durante a vida. Uma delas ainda pode ser vista na igreja paroquial de Chester-le Street, no norte da Inglaterra. A comida era passada para os anacoretas. Às vezes, as pessoas falavam com eles através de uma abertura, e ele tinha uma abertura ou um squint, uma fenda na parede através da qual era possível observar a missa na igreja. O povo da cidade se alegrava em saber que alguém estava sempre em oração. Conheço cristãos que jejuam regularmente, um dia por semana, uma refeição por semana,
uma refeição por mês ou em certos dias do calendário da igreja. Conheço outros que acharam muito útil jejuar quando tem algum assunto especial sobre o qual orar, uma decisão difícil de tomar, um novo projeto para começar, um amigo doente que querem ajudar. Em Antioquia, Deus disse aos discípulos, enquanto eles jejuavam, para separar Barnabé e Saulo. Então, jejuando e orando, os discípulos impuseram suas mãos sobre eles e os enviaram para fazer o trabalho para o qual Deus os havia chamado especialmente. Em Listra, Icônio e Antioquia, Paulo nomeou anciãos e, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. O bispo John Allen deu 5 boas razões para jejuar. O jejum ajuda a nos identificarmos com os famintos a quem nos é ordenado servir, lembra-nos de orar, faz-nos abertos ao chamado de Deus, leva-nos a refletir sobre a realização de seu chamado, é um instrumento misterioso da obra do Espírito Santo.